Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre o componente capacitor, tá? Então vou estar explicando como que ele funciona e como que a gente faz esse teste na placa dele. Fechou? Vamos lá. Definição dele, pessoal, eu vou ler aqui para vocês. Capacitores são elementos reativos que reagem à passagem de corrente através do acúmulo de cargas elétricas, ou seja, o capacitor é capaz de armazenar energias eletrostática. Os capacitores mais comuns são construídos por duas placas condutivas metálicas separadas por um material dielétrico, material isolante. A principal função de um capacitor é acumular cargas elétricas em um circuito para posteriormente descarregar essas mesmas cargas. Pessoal, vamos grifar já aqui. Então, das principais funções do capacitor é acumular cargas elétricas, tá? E depois, né, descarregar essas cargas, se precisar, né, se a placa, o circuito precisar, descarregar essas nas mesmas cargas na placa, tá? Então, essa é a principal função do capacitor. Vamos seguindo aqui. Ó, pessoal, esse aqui é um exemplo que eu coloquei que a gente vai achar isso daqui na placa de celular, tá? Ele pode sim, nesse formato aqui, ó, um pouco mais fino, tá? Pode ser aqui um pouco mais grosso. Ele pode variar a cor dele, ó. Pode ser cinza, pode ser um bege mais para amarelo, pode ser um marronzinho, ó. Então ele vai variar isso daqui na placa. Então eu vou ensinar um jeito, tá, de vocês estarem identificando esse componente na placa para a gente não estar errando ou não sabendo identificar um componente da placa. Vamos seguir aqui mais para frente. Ó, pessoal, a capacitância como que a gente mede isso aqui? A gente mede esse capacitor em capacitância, em como? Ele pode ser em pico, nano, micro, mili, quilo, mega, giga ou tera. No celular, eu já vou até dar uma dica para vocês que a gente mede assim, ó. O que a gente mais acha, né? Que a gente mais vai medir é o que? É em nano e micro. E o símbolo dele que a gente vai encontrar tanto no manual quanto no multímetro vai ser esse símbolo de N para nano e de micro é o Uzinho aqui, ó. Tá? Então já grava isso daí na sua cabeça também. Esse slide, pessoal, a gente vai deixar aqui disponível na aula, tá? Então, quem nunca mexeu em um multímetro, é bom guardar esse slide, revisar, até fixar essas nomenclaturas na cabeça aqui, tá? Vamos passando aqui os slides. Depois eu vou partir para a prática e vou mostrar a placa dele e como que a gente enxerga ele lá, tá? Vamos lá. Aqui, pessoal, qual que é a... Opa, passou muito. Qual que é a medição, né, que a gente usa no multímetro? A gente mede ele em farad, tá? Então, ele é microfarad ou nanofarad, de acordo com esse slide aqui que a gente viu aqui, ó, né? Ele pode ser microfarad, opa, ele pode ser microfarad ou ele pode ser nanofarad. Então, e como que a gente mede aqui? Deixa eu tirar esse slide aqui e eu vou mostrar mais perto para vocês numa foto aqui, ó. Aqui para a gente ver ele de perto, ó. Isso daqui, ó, é o multímetro, tá? A escala dele tem alguns multímetros, pessoal, que você vai ter ele aqui, ó, no símbolo do F. Tem alguns que não vai ter, tem alguns que vai estar junto. Então varia muito, tá? De um multímetro para outro, mas se o seu multímetro tiver essa sigla aqui F e aqui vai ter, ó, aqui o F, ó, o F vai ter tudo certinho para a gente fazer a medição nele, tá? Vamos continuar o slide aqui. Deixa eu apertar um F5 aqui para ficar melhor para a gente entender. Aqui a gente já sabe, né? Eu acabei de falar que ele pode ser medido em nanofarad e microfarad, tá? E aqui eu coloquei algumas coisas para ficar mais fácil da gente entender, algumas curiosidades não, como a gente achar o defeito dele. Vamos lá. Aqui
eu vou te ensinar na prática a fazer isso, né? Mas você vai colocar a ponteira de escala nele na continuidade. Vamos lá, vou te explicar o que é isso daí. No multímetro, pessoal, deixa eu pegar aqui a foto de um multímetro, ó. O multímetro, ele tem essa escala aqui, ó. Essa escala aqui que a gente mede diodo e mede continuidade. Continuidade que eu falo é o símbolo assim, ó. Ó, se o seu multímetro tiver esse símbolo aqui, ó, a gente vai colocar nessa escala, a gente vai pegar a ponta aqui, né, o borne daqui, ó, e vai virar até chegar aqui, ó. Isso daqui a gente mede continuidade. Mas daí na aula prática, lá na fonte de alimentação, a gente colocando ele na fonte de alimentação para achar o defeito, aí que a gente vai, eu vou ensinar para vocês na prática tudo certinho. Por enquanto só tô ensinando vocês a fazer a medição e aonde que vocês acham que qual escala colocar, tudo certinho, fechou? Vamos voltar para o slide de novo aqui. Deixa eu dar um F5 aqui para ficar mais rápido, tá? Voltando aqui, ponteira vermelha colocar na carcaça, no ferro, tá? A placa, eu vou ensinar para vocês, pessoal, que a placa ela vai sempre ter um terra, tá? Geralmente a gente fala carcaça, tá? Muita gente confunde, não é carcaça de plástico não, tá? Aquela carcaça que a gente está acostumado. É a carcaça da placa mesmo, tá? E eu vou te falar onde que é a parte verde da placa, tá? Ou pode ser a parte de ferro, enfim. Depende da placa que você está mexendo. Mas daí na prática a gente vai aprendendo tudo isso. Ponteira preta colocar de um lado do capacitor. No caso, você vai estar lá fazendo a medição. Uma ponteira vai colocar de um lado e a outra ponteira do outro, tá? Se ele bipar dos dois lados, provavelmente esse capacitor ele está com defeito. Se ele bipar só de um lado, ele está bom. Só que não é só isso, tá? Por quê? Porque a gente vai ver que na prática, quando você está achando um componente em curto ou alguma coisa, pode ser que aquela linha que a gente está mexendo na placa esteja vários componentes em curto, tá? Então, pode ser que esse esteja bipando dos dois lados, daí você vai falar, nossa, mas está tudo isso daqui em curto? Tudo tá estragado? Não é tudo estragado. A gente vai ver que a gente vai ter que achar o real problema dele, tá? Agora, se você pegar uma placa, você fazer esse teste que você acabou de aprender, você sabe que o defeito tá ali. Você tem 3 capacitores aqui, você bipou um dos dois lados, deu defeito, provavelmente o defeito está nesse daqui. Mas depois a gente vai ver que vai ter que ver se ele está esquentando o aparelho, roubando carga, alguma coisa assim, tá? Ele entra muito em curto e pode não funcionar, parar de ligar, né, o aparelho ou não funcionar uma linha. Então, o que esse componente ele faz? Se ele tiver em curto, um curto muito forte, um curto assim, ele pode estar danificando o resto das trilhas dele, o resto da linha que ele está comandando, entendeu? Que ele está ligado. Então, vamos supor, se ele aqui está com defeito, ele pode estar danificando todos esses componentes, entendeu? Então, a gente vai aprender a achar esse defeito aqui. Isso aqui a gente vai fazer meio que na fonte de alimentação. A gente vai colocar, ver se acha um componente aí em curto e como identificar se ele está em curto ou não, tá? E geralmente, pessoal, o que faz os capacitores entrar em curto? São os circuitos integrados, tá? Então aqui a gente já aprendeu, já até trocou um circuito integrado. O circuito integrado ele pode ter várias funções. Ele pode ser um controlador de carga, ele pode ser uma parte um circuito relacionado ao mic, né, que é o microfone, ele pode ser um circuito relacionado ao Wi-Fi, enfim, ele pode ser esse circuito integrado pode ter qualquer função dentro da placa, tá? Só que quem costuma dar esse defeito é ele, tá? Aí daí também na aula prática aí de fonte de alimentação a gente vai estar orientando vocês aí. Vamos lá, vamos seguir para frente aí. Algumas curiosidades do componente capacitor. Ele não tem polaridade, então você pode medir de qualquer lado, tá? Ele é compatível para qualquer marca. Então, vamos supor, se você tiver um Samsung e um Motorola, você pode tirar esse capacitor do Motorola e colocar no Samsung. O que ele não pode? Ó?
Daí você vai ter que saber mexer um pouco, a gente vai dar um tapa, a gente não vai se aprofundar muito em esquema elétrico, mas eu vou te ensinar a achar componente no esquema elétrico, mas que ele não pode ser? Ele pode ser maior, a tensão dele pode ser maior, só que ele nunca pode ser menor que a linha que ele trabalha, tá? Então isso aqui a gente vai aprender também. E vamos ver se a gente finalizou. Aqui a gente finalizou, agora eu vou ensinar vocês a olharem. Aqui deixa eu mostrar aqui ver alguns componentes aqui na placa. Opa, deixa eu sair daqui. Deixa eu fechar aqui. Componente. Fechar aqui. Agora a gente vai entrar aqui. Deixa eu ver as imagens dele. Ó, pessoal, o que que a gente vai aprender também, ó? Uma outra coisa. Deixa eu colocar o point de novo que me ajuda aqui. Deixa eu só pegar ele aqui nas minhas... Ó, o point ele me ajuda aqui para mim explicar para vocês. Ó, o capacitor a gente vai encontrar ele com a letra C, C de casa, tá? Então aqui é uma placa, tá, ó. Então a gente já vê ele aqui, vê ele aqui, vê ele aqui. Só que ele é muito parecido com um outro, com vários componentes, né? Eles são todos pequenininhos e são parecidos. Como que a gente vai diferenciar ele na placa para a gente saber? Com essas siglas, tá? O C quer dizer capacitor. O L, isso aqui eu tô dando só um básico, tá? Depois eu vou deixar uma tabela para você na hora que eu estiver ensinando vocês a lerem o esquema elétrico, tá? Significa bobina, tá? Tem um R aqui, ó, de resistência, legal? Então, sempre quando a gente estiver olhando uma placa assim, crua e nua assim, a gente às vezes não vai conseguir identificar qual que é o componente. A gente não sabe se é um capacitor, se é uma bobina, se é um resistor, porque eles são muito parecidos. E além do mais, se eles serem muito pequenos. Então, como que a gente vai conseguir isso? Através do esquema elétrico. Então, a gente já vai para o esquema elétrico aqui para a gente entender um pouco desse danado aí, como a gente vai conseguir, né, identificar. Então, você pegou uma placa lá, né? Vamos supor aqui, eu deixei alguns exemplos aqui para a gente olhar, né? Deixei aqui um Moto G2, tem um Samsung mais moderninho aqui, né? Um A30S. Aí eu peguei essa página na internet aqui que eu achei resumido, tá? Você pegou essa placa aqui, ó. Ela tá com a imagem ruim, mas a gente já vai lá entender ela no esquema. Mas enfim, você pegou aqui. Como que eu vou saber se esses componentes aqui, eles são capacitores, bobinas, diodos? Como que eu vou saber se eles são tudo meio que parecido, às vezes até a cor bem semelhante, né? Bege, cinza, enfim. Como que a gente vai saber? Através do esquema elétrico. Então a gente vai baixar um esquema elétrico. Como que eu baixo, Bruno? Vamos lá, Google, vou digitar aqui, vou ensinar vocês a acharem. Bem fácil, tá? Você vai colocar aqui no Google. Opa. Google. Beleza. Vai digitar aí manual de serviço. Vou colocar aqui Moto G2, tá? Aí vai abrir vídeos no YouTube, né? Só que tem esse pessoas, né? No caso, esse aqui é um site de um youtuber, de um rapaz. Ele disponibiliza bastante esquemas elétricos, entre outros conteúdos de software. Só que esquema elétrico ele tem bastante, então você pode dar baixando aqui diretamente do site dele, tá? Então você vem aqui, ó, e aqui embaixo tem, ó, esquema elétrico Motorola Moto G2. Eu já baixei ele, tá? E tem outro jeito também, pessoal. Se vocês quiserem se profissionalizar mais, tem também o Clansoft, tá? Deixa eu ver se é assim. Vamos ver se eu acho ele aqui, ó. Clansoft. É uma página, tá? É um arquivo. Isso aqui é um fórum, tá? O Clansoft é um fórum. Porém, essas pessoas de tanto tempo que estão no mercado, eles criaram um plano para você baixar arquivos de todas as marcas de celulares. Então, tem tanto para software de celular como manual técnico. Tem
tem de tudo. Então você faz o plano aqui, eu não vou entrar porque eu não estou fazendo propaganda de ninguém, estou ensinando vocês a procurarem, mas vocês assinam o plano dele se vocês quiserem ficar mais profissional e querer mais rápido, achar mais rápido. Se não, você pode procurar no Google aqui, é de graça, você vai baixar aqui e não vai ter problema nenhum. Depois de baixado, o que você vai ter? Você vai abrir o arquivo, vai ter o esquema dele aqui. Geralmente, o Motorola, ele vem o layout dele, tá? E ele vem o esquema elétrico. Ó, esse aqui é o layout. Deixa eu abrir o layout aqui, ó. E a gente já vai abrir o esquema elétrico. Então, nessa foto aqui que a gente estava mexendo nele, né? Vamos supor que eu quero achar esse componente, mexer nessa parte aqui, ou melhor, vamos mexer nessa. Vamos supor que eu danifiquei, eu estou trocando aqui a parte aqui do LCD, eu danifiquei esses componentes e eu não sei que componente que é aqui, ó, do cabo flexível. Ó. Quero identificar esses componentes aqui. Então o que eu faço? Eu venho aqui no layout dele, tá? Dessa parte que não é, eu venho desse lado aqui, ó. Aqui não dá para mim ver, então eu vou ter que aproximar mais, ó. Aqui, ó, tem um símbolo de mais. Apertando aqui, ó, apertando. E tem a mãozinha, tem a seta, tá? Pra gente copiar alguma coisa. E tem a mãozinha que ele faz isso aqui, ó. Fica melhor pra gente mexer. Você vai aproximando, tá? Até chegar. Vamos ver se a gente tá falando do... Acho que eu aproximei muito. Só pra mim ver se eu tô... esse daqui é a parte do cabo flexível aí que a gente quer chegar e ver, ó. Então aqui, ó, pessoal... Ó, então aqui, ó, eu sei que ele, ó o tanto de componente que ele tem aqui, ó. Tudo que for com Czinho, eu sei que é capacitor. Capacitor, capacitor, aqui, ó, capacitor, capacitor, entendeu? Ó, resistor, resistência aqui, capacitor, resistência. E daí, assim eu vou saber o que eu tô mexendo, então. Entendeu? Então a gente não vai fazer o teste só por fazer o teste aqui, ir lá e tentar achar o defeito. Se a gente não sabe, a gente vai ter que vir aqui, pegar o layout da placa, que seria o layout, essa parte aqui que dá para a gente ver a placa inteira, tá? Aproximar do jeito que a gente fez aqui, legal? Pegar o componente, aí sim. Depois, né, se você quiser se aprofundar mais nessa parte de eletrônica, que não é o nosso caso, tá? Eu só estou ensinando aqui o básico para vocês saberem testar, achar o defeito e procurar ele no manual. O que vocês fariam aqui, ó? Você pegaria a seta e vamos supor que a gente quer procurar esse capacitor, que a gente quer procurar ele no manual. A gente copia ele aqui, vai lá na pasta de esquema, vai abrir o esquema elétrico dele, tá? O esquema elétrico ele é mais aprofundado, tá? Ali é só a parte da placa inteira, mas aqui ó, a gente consegue procurar, tá? Ó, a gente copia e cola e dá um Enter. Aí o que ele vai fazer? Ele vai achar isso daqui, ó. Vou colocar no mouse aqui na mãozinha e vou aproximar. É o C1823 que a gente quer achar, né? Vamos ver onde que ele vai estar aqui. C1823. Ver se a gente acha ele aqui. Ele tá aqui, vamos ver. Ó, a gente sabe que aqui é o conector, né? Que tá escrito aqui conector. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não, vamos voltar mais um. Aqui, ó. A gente achou ele aqui, ó. Epa. Deixa eu apertar. Ele tá aqui, ó. Só apertar mais uma vez para ele ficar mais claro aqui, ó. A gente tá com ele aqui, tá? Ó, ele tá ligado num terra, tá? Ele tá ligado nessa linha aqui 4. Passa por essa. Legal? Aí aqui, pessoal, a gente consegue saber o que ele significa, mas isso aqui é um pouco mais aprofundado, eu não vou entrar, mas aqui você consegue achar ele no manual e fazer os testes aqui e achar o valor dele, de capacitância, tudo certinho, tá?
Mas basicamente é isso, do jeito que você acha, tá? Ele na placa do celular. Então, se você ficou com alguma dúvida, alguma coisa, é só você deixar aí no comentário dessa aula. Mais para frente, nas outras aulas de achar defeito aí na fonte de alimentação, pode ser que a gente volte a falar nesse assunto aí de novo, fechou? Então, valeu, galera. Até a próxima aula. Boa!